esse dia aqui em Brasília, que é o vai não vai do União Brasil, do Pedro Lucas, para o primeiro escalão do governo. Olha só, o partido dele, o União Brasil, está tentando resolver essa questão hoje à tarde. Um impasse sobre se ele vai virar ou não ministro das Comunicações. É meio que uma contradição sem precedentes, né? Porque o que a gente costuma noticiar são os políticos querendo, lutando pelo cargo de ministro. Nesse caso, a coisa está meio invertida. Bom, vamos explicar então com a Marina Franceschini a apuração dela da reunião que acontece hoje, né, Marina? Do União Brasil, muita gente apostando ali, inclusive pessoas ligadas ao padrinho político, ao Alcolumbre, que hoje essa reunião vai ser a decisiva, se ele vai para o governo ou se ele não vai para apagar o incêndio da bancada aí na Câmara. Marina, boa tarde para você. Apuramos juntas, né, Camila? Boa tarde para você, boa tarde a todos, boa semana para a gente. Então, a aposta da maioria dos integrantes do União Brasil é que o líder, deputado Pedro Lucas, não vai aceitar esse convite. Não é porque ele não quer ser ministro, é porque tem uma disputa de poder também aqui dentro, né, do Congresso Nacional. Vocês devem se lembrar como foi conturbada a saída de Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, que queria ser presidente da Câmara, ficou ali segurando muito tempo, né, nessa disputa, até desistir da disputa. Foi um trabalhão, acabou perdendo muito da negociação também, de espaço do União Brasil. Houve um racha enorme dentro do partido para que se chegasse à conclusão que Pedro Lucas seria finalmente o líder, né? Então agora também tem essa questão. Se você tira Pedro Lucas da liderança, você deixa um vácuo de poder do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que é muito ligado a Pedro Lucas. Então existe também um equilíbrio ali no que eles estão buscando. Eles não querem abrir um novo racha no partido e não aceitam essa dobradinha que foi sugerida pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Então vamos fazer o seguinte, já que o Juscelino Filho saiu do ministério, ele vira o líder do partido aqui na Câmara dos Deputados e o líder do partido, Pedro Lucas, vira ministro. Não toparam essa dobradinha. O pessoal da bancada da Câmara aqui dos deputados está dizendo que não existe isso. O Juscelino não vai ser o novo líder, eles não aceitam. Inclusive a bancada tem uma reunião que está prevista para 3h30 da tarde, para depois disso, assim, no meio da tarde eles vão se reunir. Mas antes, ainda nesse momento, nessa terça-feira de tarde, o próprio líder, deputado Pedro Lucas, deve ter uma reunião, assim, mais petit comité dele com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que é o responsável pela indicação de Juscelino Filho, é o responsável pela indicação de Pedro Lucas, e os dois conversando com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Então, a partir daí, deve bater o martelo. Mas a grande aposta aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é que Pedro Lucas não vai assumir o Ministério das Comunicações, porque ele não pode deixar a liderança do União Brasil. Internamente, o que se fala também é sobre o desempenho do deputado Pedro Lucas, porque o União Brasil é um partido que sempre dá confusão. Internamente, eles são muito heterogêneos, né? Então, Pedro Lucas deu uma apaziguada nos ânimos aqui, tem essa questão também de uma disputa com muito fôlego para conseguir, de fato, nessa queda de braço, a liderança do União Brasil, e agora há uma resistência muito grande por parte de deputados sobre a saída dele, por isso ele não deve aceitar. E a gente lembra, né, como é que foi essa questão, porque a ministra da Articulação Política, Gleice Hoffmann, chegou a dizer, tudo certo, está confirmado. Aí ele falou, em nota, logo na sequência, peraí que eu preciso conversar com a bancada. E é justamente esse desequilíbrio, assim, essa busca por poderes internos aqui que está travando a ida de Pedro Lucas para o Ministério das Comunicações. O que vai acontecer diante dessa eventual recusa dele de ir para o Ministério, que é a grande aposta aqui do Congresso, quem vai ocupar o Ministério das Comunicações ou outro ministério numa dança das cadeiras, não se sabe ainda. Mas o que a bancada da Câmara do União Brasil está dizendo é que vai ser mais uma indicação na conta do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que deve acompanhar, inclusive, o presidente Lula nessa comitiva para o funeral do Papa Francisco. Muito bom, Marina. Eu já convido todo mundo a vocês irem lá no blog que tem essa apuração minha e da Marina. E tem mais também. Gente, só para vocês terem uma ideia desse fio cronológico, é uma das coisas mais bizarras, assim, mais inéditas, eu acho, na política. Por quê? O Davi Alcolumbre, ele conseguiu essa indicação do Pedro Lucas numa ligação direto para o presidente Lula. Ele é uma ponte, né? Um caminho muito aberto com Lula. E aí depois ele também costurou essa venda casada. Pedro Lucas no ministério e o Juscelino Filho, que saiu denunciado por desvio de emenda, viraria o líder
né, da bancada. Só que isso abriu uma guerra tão grande que a gente está vendo essa contradição da política que é praticamente inédita. Um ministro que já foi, inclusive, anunciado pelo governo, reforçado pela articuladora política Gleisi Hoffmann, porque esse vai e vem já estava numa nota que o Pedro Lucas soltou, uma coisa assim meio incerta. E a Gleisi falou, não, ele assumirá o Ministério das Comunicações. E a guerra interna transformou nisso. Um provável não vai para o Ministério, desse vai não vai, vamos ver o que acontece. Agora, Valdo, palavra final vai depender dessa conversa, né, em que são esperados Davi Alcolumbre, que é o padrinho político, a digital política ali entre Planalto e a Câmara, também o próprio Antônio Rueda, que é o presidente do partido, e o Pedro Lucas, que está ali para apagar um incêndio que ele foi colocado no meio, mas aquela solução do Davi Alcolumbre acabou também se transformando num problemão.